pessoal. Hoje, dando seguimento às nossas aulas da disciplina de Literatura Brasileira 3. Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos trabalhar com a segunda fase modernista, que vai de 1930 até aproximadamente, convencionalmente, 1945. Então, vamos lá. Bem, o contexto histórico dessa segunda fase modernista apresenta algumas novidades em relação àquele contexto da primeira fase da década de 20. De maneira geral, podemos dizer que é um contexto mais negativo, de uma série de acontecimentos que vem, de certa maneira, se colocar numa posição oposta a um certo movimento de euforia, de desenvolvimento, de crescimento que prevalece na década de 20. Alguns episódios são bastante significativos e determinantes para esse contexto, como, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que vai se desdobrar numa importante crise econômica mundial e que vai atingir de maneira muito significativa a economia cafeeira brasileira, que, como nós vimos, está na base do financiamento daquele desenvolvimento industrial burguês da década anterior e que tem uma participação muito importante no contexto do primeiro modernismo brasileiro. Alguns episódios militares também bastante significativos e que vão marcar profundamente a história política, social do século XX, como a Guerra Civil Espanhola em 1936 e a Segunda Guerra Mundial em 1939. Vão deixar marcas importantes na arte e na literatura do período, tanto na Europa, no mundo, como no Brasil. Do contexto brasileiro, a Revolução de 30, que nós podemos ver como uma certa consequência, um certo desenrolar de todas as transformações que vinham ocorrendo no país nas décadas anteriores e que vai, de certa maneira, determinar o fim da velha república, a república das velhas oligarquias de base agrária, que vão, a partir daí, ter o seu poder significativamente reduzido, abrindo espaço na sociedade brasileira para outros grupos, para uma burguesia industrial, para uma classe média, para os tenentes, para outros agentes que vão participar de maneira mais profunda do contexto social, político brasileiro. E inserido dentro deste contexto da Revolução de 30, os governos de Getúlio Vargas, que assume exatamente em 30, tem um primeiro governo democrático, promulgação de uma nova Constituição, até se converter no final da década em uma ditadura, com o fechamento do Congresso e coisas do tipo, e que vai até 1945 aproximadamente. Neste contexto do governo Vargas, algumas reformas são muito significativas, são muito relevantes, principalmente as reformas trabalhistas, que vão dar ao grupo, à população operária, aos trabalhadores brasileiros, certas garantias importantes e que perduram até hoje. O que vai também influenciar muito na constituição desse novo quadro social brasileiro que se desenha a partir de então. Bem, e do ponto de vista mais especificamente literário, artístico. Bem, nesse sentido, a passagem da primeira fase, que vai de 22 a 30, para a segunda fase, pode ser, marcada, e pode ser bem definida, resumida, como uma passagem em que há uma importante mudança de ênfase. E eu chamo a atenção de vocês para a palavra ênfase, Quando nós destacamos e vamos destacar aqui, que na primeira fase se enfatiza um aspecto, enquanto na segunda fase se enfatiza o outro, eu não quero dizer que numa fase só existia uma questão e na outra fase aquela questão
deixa de existir e passa a existir a outra. Na verdade, é uma questão de ênfase, né? Os dois aspectos que nós vamos tratar aqui, o aspecto estético e o aspecto ideológico, estão presentes tanto na primeira quanto na segunda. A questão é que numa, um certo aspecto se destaca mais, enquanto na outra o outro aspecto se destaca mais. Bem, e como eu já estou dizendo, qual é essa mudança de ênfase, né? Que aspectos são esses? Na primeira fase, nós podemos dizer que, de maneira geral, há uma maior ênfase no projeto estético, né? Como vai dizer o Louis Lafetá. Ou seja, o que seria esse projeto estético? Aquela intenção, aquele projeto, aquele objetivo de modernização da linguagem, né? Que vai transparecer naqueles movimentos de ruptura, de abertura e de inovação literária. Né? Marcas muito características do modernismo dessa primeira fase, como nós vimos na aula anterior. Né? Além disso, né, dessa modernização da linguagem, essa ênfase no projeto estético caminha junto com uma nova visão, né, de país, como nós vimos, mas uma nova visão que, apesar de crítica, carrega ainda um certo tom otimista, né, um certo tom pitoresco, né, que visa, antes de tudo, atualizar as estruturas brasileiras, né, modernizá-las, né, vamos dizer assim, fazer com que essas estruturas acompanhem as novas realidades tecnológicas, industriais, né, que constroem a face do mundo moderno. Né? E podemos dizer que essa nova visão, né, que acompanha essa vontade, esse desejo de modernização da linguagem literária, não ultrapassa os quadros da burguesia. Né? Como nós vimos, nessa primeira fase modernista, os artistas, de certa maneira, ainda estão muito ligados a esse quadro de uma burguesia industrial principalmente paulista. Né? E a visão de mundo, né, o foco, né, com que eles compreendem, analisam e interpretam o Brasil não transcende muito os seus próprios quadros, né, delimitados a partir das suas posições sociais, econômicas e culturais. Bem, já na segunda fase, podemos dizer então que há uma mudança de ênfase, né? A ênfase deixa de recair no que nós chamamos de um projeto estético e passa a recair no que nós chamamos de um projeto ideológico, né? Onde vai se discutir de maneira muito mais profunda, né, de maneira muito mais marcante, questões, por exemplo, como a função e o papel da literatura e do escritor na sociedade, né, buscando compreender o papel dessa literatura e desse escritor como agentes atuantes dentro deste meio, dentro do meio da sociedade, agentes transformadores, né, agentes que vão revelar, denunciar as contradições, né, os desequilíbrios dessa sociedade. Se antes a gente falava numa visão otimista e até mesmo pitoresca, né, a partir da década de 30, até por conta daquelas transformações no contexto histórico que nós apontamos no começo, nós vamos encontrar uma visão muito mais crítica e muito mais pessimista, né, em relação, por exemplo, à situação de subdesenvolvimento do país, de subdesenvolvimento do Brasil e os seus consequentes desequilíbrios econômicos, sociais e tudo mais. Né? Visão crítica e pessimista que vai apontar muito mais do que a necessidade de modernização das estruturas dos quadros brasileiros, vai apontar sim para uma necessidade de transformação dessas estruturas, compreendendo que são justamente essas estruturas que contribuem e mantêm esse quadro de desequilíbrios, de subdesenvolvimento, de injustiça social, de contradições que caracterizam o cenário social, político, econômico brasileiro. Tá? E justamente nesse sentido, podemos dizer que essa visão, né, ultrapassa os quadros da burguesia, né, abrindo-se,
né, para outros quadros, outros elementos da sociedade brasileira, e com isso intensificando o que nós podemos chamar de uma consciência política, né, e as lutas ideológicas que vão ser travadas com maior intensidade ainda a partir da década de 30, né, com uma literatura que vai buscar compreender a realidade a partir da perspectiva, por exemplo, do operário, do retirante, do homem suburbano, né, daqueles, de certa maneira, vamos dizer assim, excluídos, né, do quadro social mais bem colocado. Além dessa ênfase no projeto ideológico, né, podemos destacar também que nesta segunda fase vai haver uma espécie de superação daquilo que na primeira fase poderia ser visto como modismo ou cacuetes, né? Bom, a vontade de modernizar, né, a linguagem, de romper com uma linguagem literária já estabelecida, né, vai levar o modernismo de 20, muitas vezes, a certos exageros, né, a certas atitudes de rebeldia, de ruptura, de vanguarda, né, que com o passar do tempo vão se tornar meros trejeitos literários, né, podemos dizer até, de certa maneira, certas convenções que vão dar uma máscara, uma superfície modernista, mas que vão aos poucos perdendo um sentido mais profundo de transformação. E o que nós encontramos a partir dessa segunda fase, então, de certa maneira, é uma superação daquilo que nós podemos chamar de gratuito, né, dentro dessa modernização, dentro dessas novidades em termos de linguagem, de ruptura e tudo mais, e encontrando dessa maneira, os escritores desse período, o que nós podemos chamar de uma maturidade formal, né? De um certo amadurecimento crítico da literatura e das direções que ela deve tomar, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista ideológico. Lembrando que essa separação ela é meramente operacional, né? Os dois polos estão permanentemente interligados, né? À medida que a estética traz consigo também uma importante carga ideológica. Bem, para nos aprofundarmos então um pouco mais dentro desse cenário da literatura modernista da segunda fase de 30, vamos falar um pouco então da poesia e da prosa separadamente, né, para que a gente possa destacar certos aspectos relevantes. Dentro da poesia e da prosa, eu vou escolher dois autores, um de cada um, para a gente poder também aprofundar um pouco mais. Vamos começar então pela poesia. A poesia da segunda fase modernista, a poesia de 1930. Né? Em relação à fase anterior, podemos dizer, né, que a poesia, a partir de 1930, vai se apresentar como uma espécie de amadurecimento e consolidação do modernismo. Né? Amadurecimento daquelas atitudes estéticas e ideológicas que vinham já se desenvolvendo desde a década anterior e que vão atingir um ponto, vamos dizer, de maior equilíbrio, de maior maturidade a partir da segunda década, a partir da segunda fase. Esse amadurecimento e essa consolidação vai se caracterizar, por exemplo, né, ou vai se revelar por aquilo que a gente pode chamar também de uma superação do tom humorístico e sintético que vai marcar tanto a poesia da primeira fase, principalmente se nós pensarmos numa poesia de um Oswald de Andrade, por exemplo, né? Ou seja, uma superação desse tom de piada, desse tom de brincadeira, né, da poesia extremamente curta, ágil, veloz, né, por algo que nós podemos chamar de um maior aprofundamento temático, né, de uma exploração poética mais profunda, mais intensa, mais sensível, né, de questões de fundo histórico, social, filosófico, religioso e existencial. Uma poesia que vai se debruçar intensamente em questões que colocam a situação, né, ou a relação do eu com o mundo que o cerca, né? Tanto de uma perspectiva individual, ou seja, de uma perspectiva desse próprio eu, né,
existencial, né, subjetiva, quanto de uma perspectiva mais coletiva, no sentido da participação desse eu no mundo, na história, na sociedade em que ele está inserido. Do ponto de vista formal, também há uma mudança importante, uma mudança significativa, já que, passada aquela fase de ruptura, né, de um certo radicalismo, vamos dizer assim, de um certo radicalismo formal, a gente vai passar a encontrar nessa poesia, a partir da década de 30, uma convivência entre aquelas formas livres, aquelas formas novas que vêm marcar aquela ruptura, com formas fixas tradicionais. Podemos dizer que o poeta da década de 30 já não tem mais a necessidade de marcar um lugar, né? de assumir uma atitude de rebeldia, uma atitude de ruptura. Né? Ele já encontra um cenário mais maduro, onde ele pode escolher a forma, né, de expressão poética que ele julga mais adequada. Seja ela uma forma nova, né, uma forma livre ou uma forma tradicional. Não mais a forma tradicional como uma ordem, uma obrigação, uma camisa de força da qual ele, né, da qual ele não pode se livrar, mas como uma escolha lúcida, uma escolha espontânea, tá? De acordo com a necessidade expressiva que ele tem e a solução que ele julga mais adequada. Nessa poesia de 30, né, nós temos vários nomes, vários poetas importantes, significativos para a literatura brasileira, que vão começar a publicar, né, vão ter as suas primeiras obras publicadas nessa década. Tá? Apesar de muitos deles já estarem publicando na década anterior poemas avulsos, né, com participação em revistas, como o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Tá? Bom, esses poetas são autores como o próprio Drummond, né, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt e vários outros, né, que poderiam ser mencionados aqui. De forma a nos aprofundarmos um pouco mais nessa poesia, né, eu separei para vocês um pequeno panorama, né, da poesia do Carlos Drummond de Andrade, provavelmente o poeta mais significativo desse contexto. Né? Drummond, que vai publicar uma série de livros, né, de poesia muito importantes, centrais, diria assim, para a poesia brasileira do século XX, né, como Alguma Poesia, que vai estrear justamente em 1930, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, Claro Enigma, Lição de Coisas, entre tantos outros livros de poesia e também de prosa. Né? O Drummond é um cronista, um contista também muito importante, né? Muito relevante. Na poesia do Drummond, nós podemos, de maneira bastante esquemática, né, defini-la como uma poesia que vai problematizar três questões principais, né? O eu, o mundo e a própria poesia. E não só isoladamente cada um em si, né? Mas as relações também entre eles, né? As relações do eu com o mundo, a relação do eu com a poesia, a relação da poesia a relação da poesia com o mundo, né? E como a poesia também entra nessa equação eu-mundo como um elemento de participação, né? Como um elemento importante desta engrenagem. Bom, por conta disso eu vou trazer para vocês aqui algumas leituras tentando compreender um pouco todas essas três perspectivas. Né? O eu, na poesia de Drummond, né, irá se revelar de maneira geral, né, como um eu torto, um eu gauche, né, um eu retorcido. Né? Podemos falar um eu inadequado, né, em relação ao mundo, na sua dificuldade em se situar, em se posicionar, em se colocar em relação a esse mundo. Né? Um eu que vai se tornar, que vai se constituir, podemos dizer assim, como o próprio centro da experiência poética drummondiana, né? O fulcro da sua poesia, tá? E que vai se revelar numa perspectiva que vai tanto de um humor irônico, né? E nesse sentido de uma ironia ácida, né? Que se volta contra si mesmo, né? A partir dessa compreensão desse eu como um ser torto, né, um ser retorcido, inadequado, tá? Até a autonegação, né?
marcando, de certa maneira, podemos dizer assim, a autonegatividade da poesia do Drummond em relação ao próprio eu. Tá? Além disso, essa abordagem do eu vai trazer um elemento político importante, né? Já que justamente essa posição, ou essa condição retorcida, essa posição inadequada, né? Quando ela se dobrar, por exemplo, como um questionamento do lugar do poeta no contexto, né? No seu contexto social, um contexto de divisão de classes, de contradições e de injustiças sociais, já que o Drummond, como a grande maioria dos seus colegas escritores, né, vem oriundo de uma classe média burguesa, né, e, no entanto, tem uma sensibilidade para as contradições e injustiças que não são exatamente sofridas pela sua classe. Né? Então, há um certo sem questionamento da posição do poeta, uma espécie de mea-culpa, né, que vai tentar ser resolvida, solucionada, talvez por meio da própria poesia. Para ilustrar um pouco isso que eu disse para vocês, né, desse eu torto, desse eu gauche, né, palavra francesa, né, que vem remeter justamente a isso, né, torto, retorcido, né, estranho, desajustado. Tá? Eu trouxe aqui alguns trechos de poemas do Drummond. Né? Primeiramente, essas duas estrofes retiradas do primeiro poema, do primeiro livro do Drummond, né, de 1930, Alguma Poesia, o poema de 7 faces, que vai apresentar 7 estrofes, e eu trouxe aqui 2 estrofes que ilustram bem isso. A primeira delas, né, uma estrofe muito famosa, muito conhecida, e que marca definitivamente a condição desse eu, né, como torto, gauche, retorcido, e que vai dizer: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. E mais à frente o poema completa: meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Bem, um poema que acho que ilustra essa condição do eu que nós estamos tentando destacar aqui na poesia do Drummond. Né? Um outro trecho que vai ilustrar bem isso, tirado do poema A Mão Suja, né, e que vai falar dessa negatividade ou dessa autonegatividade, né, de um certo autoaniquilamento, né, vai dizer: minha mão está suja, preciso cortá-la. Não adianta lavar, a água está podre, nem ensaboar. O sabão é ruim. A mão está suja, suja há muitos anos. Algo que nós podemos compreender, né, naquele sentido de uma problematização do lugar do poeta, né, de uma certa condição podemos de um mal-estar, né, em relação ao próprio eu, né, e desse eu em relação ao mundo. Acho que essa questão também pode ser bem ilustrada nesse outro trecho, né, nessas 2 estrofes que eu retirei de um outro famoso poema do Drummond, que está lá em A Rosa do Povo, né, livro de 1945, que é A Flor e a Náusea. Poema que depois nós iremos até voltar a ele em outro momento. E que vai trazer um pouco dessa questão também, dessa condição de classe, né, que podemos dizer atormenta também esse eu drummondiano em sua poesia. Os versos vão dizer: preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Esse trecho que eu destaquei para vocês, além dele ilustrar certos aspectos mencionados aqui sobre a questão do eu, mostra também como essa questão do eu se relaciona, né, com um outro tópico que nós mencionamos, que é a questão do mundo, né? E como que há uma relação muito próxima entre eles, né? Que nós podemos identificar, por exemplo, nos 2 últimos versos destacados aqui, né? O tempo pobre e o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse. Né?
escolhi esse trecho porque ele ilustra o que nós falamos do eu e nos abre, então, de certa maneira, o caminho, né, para uma das outras, nos outros polos, né, da poesia drummondiana, que é a questão do mundo, né? E podemos dizer que esse mundo será um mundo igualmente, tal qual o eu, torto, desajustado, um mundo ao avesso. Um mundo marcado por relações mecânicas, pela opressão social, um mundo em que o poeta vai identificar a presença soberana da solidão, da incomunicabilidade e do medo. É essa visão desse mundo, né, de um mundo desajustado, de um mundo ao avesso, de um mundo torto, né, que vai alimentar, de certa maneira, o que nós podemos chamar de uma consciência social da poesia do Drummond. Tá? E é nesse sentido que a sua poesia vai se colocar como uma espécie de tentativa de transformação desse mundo, né? Tentativa de intervenção nesse mundo torto, nesse mundo desajustado e desse mundo ao avesso. Tentativa de transformação que vai se converter também numa espécie de tentativa de redenção daquele eu torto, né? Daquele eu também desajustado, daquele eu que se questiona, né? Que se ironiza, inclusive por conta da sua posição, né? ou da sua posição social dentro desse mundo e da sua limitada ação, né? A poesia se torna uma espécie de alternativa, né, ou de redenção para esse eu, né? Bem, e essa questão, né, então, da consciência social e da participação poética nele, vai se tornar não apenas um tema da poesia do Drummond, né, mas uma forma de participação do ser deste eu no mundo, né, como nós tentamos ilustrar aqui neste contexto. Trouxe para vocês aqui também alguns trechos, né, alguns poemas, aqui está o poema completo, por exemplo, que vem ilustrar essa visão desse mundo também torto, desajustado, ao avesso. Aqui um pequeno poema chamado Congresso Internacional do Medo, que eu acho que ilustra bem essa questão. Vai dizer o poema. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Um poema que traça um retrato, vamos dizer assim, né? Um retrato poético, né? Desse tempo, né? Vamos lembrar daquele contexto histórico, né? De decadência econômica, de guerras, né? De uma guerra tão marcante, tão violenta, tão traumatizante como a Segunda Guerra Mundial, né? Um contexto de ditadura política no Brasil, ditadura Vargas, né? De perseguição, de opressão ideológica e tudo mais. Um outro exemplo, né? E aqui um trecho tirado daquele poema A Flor e a Náusea, que nós já tínhamos visto anteriormente, né? E que vai ilustrar justamente a poesia, né? Como uma espécie de redenção, né? Neste contexto de um eu torto e de um mundo também torto, desajustado, ao avesso, né? Esses são os últimos versos do poema, né? E naquele contexto, né, de um mundo pobre, de um tempo pobre, de um poeta pobre, né, que compartilham, se fundem num mesmo impasse, né? Uma flor nasce, né? Podemos de repente entender essa flor como uma imagem da própria poesia, né? Vamos dizer esses versos finais do poema. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, fio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Um poema que pode ser lido muito bem sobre essa nota, né? Da poesia, que de certa maneira redime, sobrevive, né? Nesse mundo, né? Se tornando uma espécie de esperança de redenção para o eu e para o mundo. Bem, e já que nós estamos entrando mais diretamente nessa temática da própria poesia, né? Vamos então voltar para o último daqueles 3 pontos, né, sobre os quais a poesia do Drummond se debruça, né, que é justamente a própria poesia. Poesia que vai ser, em toda sua obra, uma constante fonte de inquietação e de angústia, ilustrando assim a questão do problema da expressão, da luta com as palavras, né, que vai atormentar o poeta ao longo de praticamente toda a sua obra. Tá? Esse problema da expressão, essa luta com a palavra, né, essa virada metalinguística da poesia do Drummond, vai apontar no sentido, né, de uma certa ideia da poesia moderna, bastante moderna, que vai ser dialogada com outros poetas, né, da modernidade, né, que vai buscar ver a poesia como uma arte da palavra e não uma arte do objeto, né? Uma poesia que não se faz com o objeto externo, né? Com as coisas do mundo propriamente ditas, mas com as palavras que nomeiam essas coisas, né? Daí uma compreensão da poesia como uma combinação poética dessas palavras, né, que a partir dessa composição, a partir desse arranjo poético no próprio poema, né, passam, né, a ressignificar os objetos, ressignificar as ideias, né, revelando-os a partir de outra dimensão, de outra perspectiva, né, rompendo, vamos dizer assim, a neutralidade, a normalidade, né, o caráter estático da visão corriqueira, né, da visão cotidiana que nós temos do mundo. Né? Nesse sentido, podemos pensar numa palavra poética reveladora, né? Que vem mostrar o cotidiano, né, que está diante de nós todos os dias, né? De uma forma nova, de uma nova forma diferente, de uma forma reveladora, não pelo arranjo das coisas desse cotidiano, mas pelo arranjo poético das palavras que nomeiam e representam essas coisas. Né? Trouxe aqui para ilustrar para vocês esse aspecto, né? Alguns trechos, né, de um poema exemplar, neste caso, chamado A Procura da Poesia, né? E que vai dizer em alguns de seus versos, uma espécie de lição de poesia mesmo. Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas, junto à linha de espuma. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eiros sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concreta no espaço. Esse foi o panorama que nós traçamos, né, para uma primeira compreensão da obra do Drummond, que ilustra muito bem essa poesia da segunda fase modernista, já que o Drummond é provavelmente o poeta mais significativo desse contexto, né? E que trabalha numa dimensão bem ampla, né? Tanto dessa poesia, tanto naquilo que ela se desdobra na dimensão do eu, né? Naquilo que ela se desdobra na dimensão do mundo, como participação desse eu, crítica, desvelamento desse mundo, e naquilo que ela também se desdobra de uma perspectiva metalinguística, né? De pesquisa, de questionamento sobre a própria poesia, sobre a própria expressão poética, sobre a própria literatura. Bom, encerrado o tópico da poesia, vamos então conhecer um pouco mais profundamente a prosa dessa segunda fase modernista, a prosa a partir de 1930. A prosa da segunda fase modernista vai se caracterizar também por um certo amadurecimento, né, por uma certa libertação daquilo que na fase anterior pode ser visto como um experimentalismo gratuito, como modismo, né, como cacuete literário. Se revelando assim uma prosa que vai trabalhar com uma linguagem mais equilibrada e menos experimental. Né? Uma linguagem mais equilibrada, a perspectiva que vai dominar a grande parte dos romances e das narrativas desse período, que é a de registro da realidade social brasileira, um registro crítico, né, que vai procurar se aprofundar nas contradições, nos desequilíbrios dessa realidade, né, conferindo a essa prosa, ou a maior parte dela, o que nós podemos chamar de um caráter documental, que vai reavivar certos traços naturalistas que nós já encontrávamos na prosa, na narrativa brasileira do final do século XIX e começo do século XX. Né? Daí alguns autores falarem de alguns críticos, um certo neonaturalismo, né, que vai caracterizar grande parte dos romances dessa década de 30. Tá? Podemos destacar também, na maioria, né, ou numa parte muito significativa, talvez na parte mais destacada, né, dos romances, das narrativas desse período, o que nós podemos chamar de um certo tom de denúncia social, né, que vai buscar fazer um registro da vida brasileira em diferentes regiões, né, em diferentes regiões do Brasil, revelando assim as suas desigualdades, os seus desequilíbrios, o que nós podemos chamar as suas injustiças sociais, né? Esse tom de denúncia social e que vai procurar revelar o Brasil a partir das suas diferentes, distintas realidades, né, vai acabar permitindo que essa prosa de 30 se abra, né, com bastante intensidade, de forma marcante, ao que nós podemos chamar de uma prosa regionalista, né? Principalmente o chamado regionalismo nordestino, né, que vai ganhar muito vigor, bastante relevância neste contexto da literatura de 30, né, com autores muito importantes para a literatura brasileira e obras marcantes como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, né, em livros como Vidas Secas, O Menino do Engenho, Jubiabá, entre outros. Tá? No entanto, esse tom de denúncia social também vai nos apresentar o que nós podemos chamar de uma prosa urbana, tá? Que vai
à sua maneira, também buscar identificar, revelar, né, desentranhar essas situações de injustiça social, de desequilíbrios econômicos, né, já não nos cenários regionalistas, né, afastados, vamos dizer assim, dos principais centros urbanos do Sul e do Sudeste, né, mas dentro do próprio conceito, no próprio contexto, né, dessas cidades, né, desses meios urbanos do sul do país, né? Podemos pensar aí em autores como Marx Rebelo, né, de A Estrela Sobe, ou Dionélio Machado, de Os Ratos. Tanto num caso quanto no outro, podemos destacar a presença marcante desse tom de denúncia social, né? Seja no espaço regional, né? Quase sempre rural, né, com exceção, por exemplo, muitas vezes da obra do Jorge Amado, né, que vai trabalhar, por exemplo, no espaço das favelas, né, dos bairros de periferia, por exemplo, de Salvador, ou uma denúncia já num contexto mais urbano, né, como o do Marx Rebelo, Dionélio Machado, de cidades do sul do país, como o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Além disso, é importante destacar, né, nessa prosa de 30, né, nessa narrativa de 30, além da presença da denúncia social, ou seja, de um certo olhar para o mundo exterior, né, para a realidade exterior brasileira, né, um caráter documental, como nós comentamos, a presença também de uma prosa que nós podemos chamar de uma prosa mais intimista, né, de uma prosa que vai construir um caminho relativamente inverso de sondagem psicológica do sujeito, do indivíduo, né? De desvelamento das suas angústias e dos seus conflitos interiores, né? Do homem brasileiro. O que não deixa de traçar aí uma certa conexão também com esse espaço exterior, com esse mundo que circunda esse homem no qual ele está inserido. Bem, no contexto de toda essa prosa de 1930, né, nós temos vários autores a serem destacados e que são nomes também centrais, né, da literatura brasileira do século XX, como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Marques Rebelo, Ciro dos Anjos, Lúcio Cardoso, Dionélio Machado, entre tantos outros, né? Aqui estou mencionando autores que vão trabalhar tanto naquela perspectiva de uma denúncia social, seja ela de um viés regionalista ou de um viés urbano, quanto autores que vão trabalhar no sentido dessa prosa mais intimista, de sondagem psicológica do sujeito, do indivíduo. Bom, para ilustrar, né, essa prosa modernista de 30, eu selecionei para vocês, né, o Graciliano Ramos, talvez o autor mais significativo desse período, né, que vai trabalhar, que vai construir uma prosa de viés de denúncia social bastante significativa, né? Basta nós pensarmos, por exemplo, em Vidas Secas, tá? Mas que também vai explorar de maneira muito importante, de maneira muito profunda, uma perspectiva mais intimista, né? De uma perspectiva mais psicológica, principalmente a partir dos seus narradores, né? Dos seus narradores que se tornam, em quase todos os seus romances, o centro de desenvolvimento do romance, de desenvolvimento da narrativa, né? Fazendo com que a visão do mundo, né, que o romance oferece seja também uma visão da interioridade desse narrador. O Graciliano Ramos também tem uma obra extensa, né, em que nós podemos destacar alguns de seus livros, né, como São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Infância, Memórias do Cárcere, entre tantas outras obras importantes. A narrativa do Graciliano Ramos ela é marcada por algumas características dominantes, né, bem reconhecíveis. A primeira delas, que eu gostaria de comentar com vocês, é a escrita cuidadosa e equilibrada, que aponta justamente naquele sentido, né, de uma prosa que vem se livrar do que nós poderíamos chamar de exageros da prosa da década anterior, da primeira fase modernista.
Bem, a escrita do Graciliano Ramos vai privilegiar, então, nesse sentido, a contenção e a síntese, buscando sempre atingir, por meio da palavra, por meio da escrita, o essencial daquilo que se quer dizer. Né? Livrando o discurso, livrando o texto de tudo aquilo que pode ser acessório, de tudo aquilo que pode ser secundário, né? E que venha, de certa maneira, desviar a atenção da essência que se busca atingir por meio do texto literário. Vai se tornar, assim, de certa maneira, uma prosa áspera e econômica, né? Sem muitos aditivos, né? Sem muitos enfeites, sem muitos adjetivos. Né? Uma estratégia que vai buscar atingir o máximo efeito com os mínimos recursos, né? Buscando assim uma prosa de contundência, né? Que venha atingir o leitor com intensidade e com profundidade. Na literatura do Graciliano Ramos, né? Como eu já comecei a mencionar, o mundo exterior, né, vai ser revelado, vai ser visto pelo ângulo do indivíduo. Né? Geralmente um indivíduo excepcional, né, um indivíduo com características muito peculiares e que vão se tornar, que vão constituir os narradores, né, dessa prosa, eixo em torno do qual vão ser constituídas as suas principais narrativas. Nesse sentido, né, de que o mundo exterior é visto pelo ângulo do indivíduo, os fatos, né, que vão aparecer nessas narrativas vão revelar, né, e vão ao mesmo tempo também moldar a vida interior dessas personagens, estreitando esta ponte entre dimensão interior da personagem, do narrador, e realidade, né, exterior, mundo em que ele se insere. Né, relacionando intimamente uma coisa com a outra. Tá? Nesse contexto também, né, e como eu já venho colocando aqui, a narrativa, né, vai ser sempre definida a partir da figura do narrador. Né? E, tanto que nós vamos encontrar, na grande maioria dos romances do Graciliano Ramos, romances em primeira pessoa. Né? O narrador em primeira pessoa. Tá? Como, por exemplo, um Caetés, São Bernardo e Angústia. Então, marcando justamente esse ângulo, né? Esse ângulo individual, esse ângulo particular, por meio do qual nós temos uma visão da vida interior desse narrador, desse sujeito, e do mundo que o cerca e que, de certa maneira, também o determina. Essa narrativa definida, então, a partir do narrador, da primeira pessoa, né? Vai marcar a prosa do Graciliano Ramos como uma espécie de prosa de testemunho, né? Um testemunho que se transforma em denúncia. Né? Denúncia tanto no nível individual, né? Ou seja, testemunha das angústias, né? dos dramas interiores desse sujeito, quanto no nível social. Né? Já que esse sujeito revela também o mundo exterior a partir do seu olhar, a partir da sua perspectiva. Tá? E neste contexto, podemos dizer que a dimensão emocional, né, a dimensão psicológica, tem um papel muito destacado na obra dos romances do Graciliano Ramos. É importante destacar, né, uma exceção neste contexto, que é justamente o romance Vidas Secas, que é narrado na terceira pessoa, né, e não na primeira. Tá? O que nós podemos compreender, de certa maneira, como talvez uma marca da rusticidade daquelas personagens, né, daqueles retirantes que aparecem no romance. Né? De certa maneira, os outros narradores, né, do Graciliano Ramos têm uma posição social que torna mais verossímil, né, ou que justifica, vamos dizer assim, a sua posição de narrador, de intérprete, de testemunho, né, de denúncia que constitui o romance. Né?
Bom, a rusticidade, a condição miserável, né, a vida seca, vamos dizer assim, daqueles retirantes nordestinos, né, que vivem ali, de certa maneira, jogados, né, de um lado para o outro em função do meio em que vivem, né, talvez explique essa virada, essa mudança de foco da primeira para a terceira pessoa, né? Exigindo que um outro narrador de fora venha assumir o controle, a direção do discurso neste romance. E um outro ponto importante que vem ilustrar bem essa visão, ou poderíamos chamar de uma dupla visão do romance do Graciliano Ramos, né, que olha tanto o mundo exterior como o mundo interior. É um certo movimento que nós podemos dizer presente em sua obra, né, que vai caminhar progressivamente da ficção, tá, para a memória autobiográfica. Tá? Ou seja, nós vamos encontrar nas primeiras obras do Graciliano Ramos, né, narrativas ficcionais, né, e aos poucos a presença mais intensa de narrativas de fundo memorialístico, né, ou seja, de uma perspectiva autobiográfica, tá? Principalmente em obras, né, destacadamente em obras como Infância, né? Onde a narrativa, o narrador vai trazer elementos da própria infância do próprio autor, né? E principalmente, numa das suas obras da maturidade, né? De alguns anos depois, já da década de 50, né? Em Memórias do Cárcere, onde o autor vai narrar justamente a experiência da sua prisão durante o período da ditadura Vargas, né? Mostrando aí essa grande dimensão da narrativa do Graciliano Ramos, né? De denúncia social, de exploração da dimensão do eu, né? De perspectiva ficcional, mas também de perspectiva memorialística autobiográfica. Bem, assim nós encerramos, então, a nossa aula de hoje, né, que procurou dar para vocês, trazer para vocês um panorama dessa segunda fase modernista, né, mostrando as suas diferenças em relação à primeira fase, um certo amadurecimento literário, podemos dizer assim, tanto na prosa quanto na poesia, e trazer uma certa ilustração, uma exemplificação dos traços principais tanto dessa prosa quanto dessa poesia, elegendo aí dois autores, né, o Drummond e o Graciliano Ramos, como exemplos, como ponto de partida, podemos dizer assim, para um estudo mais profundo desse período, das suas obras e dos seus autores. Espero que a aula tenha sido produtiva e que vocês articulem com o material bibliográfico que foi fornecido, os guias indicados para o estudo de vocês. Bons estudos e até mais.